Quando Dorothy acordou, o sol brilhava entre as árvores e Totó há muito estava fora caçando passarinhos. O espantalho continuava de pé no seu canto, esperando por ela pacientemente. Precisamos procurar água, disse Dorothy. Por que você quer água? Perguntou ele. Para lavar o rosto da poeira da estrada e para beber com o pão seco, senão ele embola na garganta. Deve ser incômodo ser feito de carne e osso, disse o espantalho, porque pensativamente vocês precisam dormir, comer e beber. Mas, de qualquer forma, vocês têm cérebro e deve valer a pena todo esse sacrifício para ser capaz de pensar direito. Eles saíram da cabana, andaram por entre as árvores e chegaram a um regato de águas claras, onde Dorothy bebeu e banhou-se. Em seguida tomou o café da manhã. Ela viu que não tinha sobrado muito pão na cesta e sentiu-se grata ao espantalho por não precisar comer, pois a comida mal dava para ela e para Totó. Quando ela terminou a refeição e estava prestes a voltar à estrada, tomou um grande susto com um gemido ali perto. Que foi isso? Disse ela apreensiva. Não tenho a menor ideia, respondeu o espantalho, mas a gente pode ir ver o que é. Naquele instante ouviram outro gemido, e o som parecia vir de trás. Voltaram-se e andaram alguns passos floresta adentro, e Dorothy percebeu alguma coisa brilhando num raio de sol que atravessava os galhos das árvores. Ela correu até lá e parou com um grito de surpresa. Uma das grandes árvores havia sido parcialmente cortada, e, ao lado dela, com um machado levantado em uma das mãos, havia um homem totalmente feito de lata. Sua cabeça, braços e pernas eram colados ao corpo, mas ele estava completamente imóvel, como se não pudesse fazer nenhum movimento. Dorothy e o espantalho olharam-no assombrados, enquanto Totó latiu bem alto, deu uma mordida na perna de lata e machucou a boca. Você gemeu? Perguntou Dorothy. Sim, respondeu o homem de lata. Gemi. Já faz mais de 1 ano que eu gemo e nunca ninguém me ouviu nem veio me socorrer. O que posso fazer por você? Perguntou ela gentilmente, porque estava comovida com o tom triste da voz do homem de lata. Pegue uma lata com óleo para lubrificar minhas articulações. Elas estão tão enferrujadas que não posso me mexer. Se forem lubrificadas, logo vou ficar bem novamente. A lata de óleo está numa prateleira na minha cabana. Dorothy correu até a cabana, achou a lata de óleo, voltou e perguntou ansiosa. Onde são suas articulações? Primeiro lubrifique meu pescoço, respondeu o homem de lata. Dorothy lubrificou a articulação do pescoço. Ela estava tão enferrujada que o espantalho teve que pegar a cabeça de lata, movê-la devagarinho para um lado e para outro, até voltar a funcionar normalmente e o homem poder virar a cabeça sozinho. Agora ponha óleo nos meus braços, disse ele. E Dorothy lubrificou-os e o espantalho foi dobrando-os cuidadosamente até sair toda a ferrugem e eles ficarem como novos. O homem de lata deu um suspiro de satisfação, baixou o machado e encostou-o na árvore. Foi uma grande ajuda, disse ele. Fiquei segurando esse machado desde que enferrujei e estou contente em poder finalmente pô-lo no chão. Agora, se vocês lubrificarem as juntas de minhas pernas, vou ficar bom novamente. Então eles puseram óleo em suas pernas e elas puderam mover-se livremente. O homem de lata agradeceu muitas vezes pela sua libertação, pois parecia ser uma criatura muito educada e muito reconhecida. Eu teria ficado lá para sempre se vocês não tivessem vindo, disse ele. O fato é que vocês salvaram minha vida. Como vocês chegaram até aqui? Estamos a caminho da cidade de Esmeralda para ver o grande Oz, respondeu Dorothy. Paramos em sua cabana para passar a noite. Por que vocês querem se avistar com Oz? Perguntou ele. Quero que ele me mande de volta ao Kansas. E o espantalho quer que Oz ponha um cérebro em sua cabeça, respondeu a menina. O homem de lata refletiu um instante, depois disse, você acha que o grande Oz pode me dar um coração? Bem, acho que sim. Seria tão fácil quanto dar um cérebro ao espantalho. É verdade, respondeu o homem de lata. Se você consentir, junto-me ao grupo e vou à cidade de Esmeralda pedir que Oz me ajude. Vamos, disse o espantalho animadamente. E Dorothy acrescentou que a sua companhia lhes daria muito prazer. O homem de lata pôs o machado no ombro e eles andaram pela floresta até chegarem à estrada amarela. O homem de lata pediu a Dorothy que guardasse a lata de óleo em sua cesta. Se eu tomar chuva e enferrujar novamente, vou precisar muito desse óleo.
Foi uma sorte ter esse novo companheiro com eles, porque logo que retomaram o caminho chegaram a um lugar em que as árvores eram tão grandes e grossas que fechavam a estrada. Mas o homem de lata fez seu machado funcionar e trabalhou tão bem que logo abriu caminho para a turma toda. Enquanto andava, Dorothy estava tão absorta em seus pensamentos que não notou o espantalho tropeçar num buraco e rolar para a beira da estrada. Ele teve de chamá-la para que o ajudasse a levantar. Por que você não deu a volta em vez de pisar no buraco? Perguntou o homem de lata. Eu não sei de nada, respondeu o espantalho. Sabe, minha cabeça é cheia de palha, e por isso vou ao grande Oz pedir-lhe que me dê um cérebro. Entendo, disse o homem de lata. Mas no final das contas um cérebro não é a melhor coisa que existe no mundo. Você tem cérebro? Perguntou o espantalho. Não, minha cabeça é completamente oca, respondeu o homem de lata. Mas eu já tive cérebro e coração também. E tendo experimentado os dois, prefiro ter coração. Por quê? Perguntou o espantalho. Vou contar-lhe minha história e você vai saber. Então, enquanto andavam pela floresta, o homem de lata contou a seguinte história. Sou filho de um lenhador que cortava árvores na floresta e as vendia para ganhar o pão de cada dia. Quando cresci, tornei-me também lenhador e, depois que meu pai morreu, cuidei de minha mãe enquanto ela viveu. Então resolvi me casar, para não ficar sozinho. Havia uma moça Munchkin muito bonita e logo me apaixonei por ela. A moça, por sua vez, prometeu se casar comigo quando eu ganhasse bastante dinheiro para construir uma casa para ela. Comecei então a trabalhar mais do que nunca. Essa moça, porém, morava com uma velha muito preguiçosa que não queria que ela se casasse, pois era ela que cozinhava e fazia todo o trabalho doméstico. A velha, então, procurou a bruxa malvada do leste e prometeu-lhe 2 ovelhas e uma vaca se ela conseguisse impedir o casamento. A bruxa malvada encantou meu machado e, quando eu estava trabalhando duro no meu melhor dia, pois estava ansioso para conseguir a casa nova e minha esposa o mais rápido possível, o machado escorregou de minha mão e cortou minha perna esquerda. A princípio eu encarei aquilo como uma grande desgraça, porque sabia que com uma perna só, não se pode ser um bom lenhador. Mas então fui a um ferreiro e ele me fez uma perna de lata. A perna funcionou muito bem, logo que aprendi a usá-la. Mas isto irritou a bruxa malvada do leste, porque ela havia prometido à velha que eu não iria casar com a bela Munchkin. Quando comecei a cortar lenha de novo, meu machado escorregou e cortou minha perna direita. Voltei ao ferreiro e ele me fez outra perna de lata. Depois disso, o machado encantado cortou meus braços, primeiro um, depois o outro. Mas não me deixei intimidar e o substituí por braços de lata. A bruxa malvada fez o machado escorregar e cortar minha cabeça e a princípio pensei que estava acabado. Mas aconteceu que o ferreiro veio e me fez uma cabeça nova de lata. Imaginei que assim tinha derrotado a bruxa malvada e passei a trabalhar mais do que nunca. Mal sabia eu, porém, da crueldade de que minha inimiga era capaz. Ela imaginou uma nova maneira de destruir meu amor pela bela Munchkin. Fez que o machado escorregasse mais uma vez e cortasse meu corpo ao meio, dividindo-me em 2 metades. Mais uma vez o ferreiro veio em meu socorro. Ele me fez um tronco de lata, fixou nele a cabeça, os braços e as pernas de lata, articulando-os de forma que eu podia me mexer tão bem quanto antes. Mas que tristeza! Agora eu não tenho mais coração, por isso perdi todo o amor que tinha pela moça Munchkin e não me importei mais em me casar com ela. Suponho que ela ainda mora com a velha e espere por mim. Meu corpo brilhava ao sol e eu me orgulhava muito dele. Pouco importava, agora, se o machado escorregasse, porque ele não podia mais me cortar. O único perigo era que minhas juntas poderiam enferrujar. Mas passei a ter uma lata de óleo na minha cabana e eu mesmo cuidava de me lubrificar sempre que era preciso. Mas certo dia esqueci de fazer isso. Fui pego por uma tempestade e, antes que pudesse pensar no perigo que isso representava, minhas juntas tinham enferrujado e fiquei preso na floresta até ser socorrido por vocês. Foi muito difícil suportar, mas durante o ano que passei aqui tive tempo de refletir que a maior perda que sofri foi o meu coração. Quando estava apaixonado, eu era o homem mais feliz do mundo.
Mas ninguém pode amar se não tem coração, e por isso estou decidido a pedir a Oz que me dê um. Se ele fizer isso, volto para casar com a Munchkin. Tanto Dorothy quanto o espantalho interessaram-se muito pela história do Homem de Lata, e agora entendiam por que ele estava tão ansioso para conseguir outro coração. De qualquer forma, disse o espantalho, vou pedir um cérebro em vez de um coração. Pois um bobo, mesmo tendo coração, não sabe o que fazer com ele. Vou querer um coração, respondeu o Homem de Lata. Um cérebro não faz uma pessoa feliz, e a felicidade é a melhor coisa do mundo. Dorothy não falou nada, porque não sabia qual dos dois amigos estava com a razão. Pensou então que, se conseguisse voltar para o Kansas e para sua tia Emma, não importava se o lenhador ficasse sem o coração e o espantalho sem o cérebro, ou se ambos conseguissem o que queriam. O que a preocupava era que quase todo o pão tinha acabado e que, da próxima vez que ela e Totó comessem, ficariam com a cesta vazia. É verdade que nem o Homem de Lata nem o espantalho comiam, mas ela não era feita de lata nem de palha, e não podia viver sem se alimentar.